Leitura do dia, leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: Até quando andareis mancando com os dois pés? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, segue-o. Mas se é Baal, segue a ele. O povo não respondeu uma palavra. Então Elias disse ao povo: Eu sou o único profeta do Senhor que resta, ao passo que os profetas de Baal são 450. Deem-nos 2 novilhos, que eles escondam um novilho, e depois de cortá-lo em pedaços, coloquem-no sobre a lenha, mas sem pôr fogo por baixo. Eu prepararei depois o outro novilho, e o colocarei sobre a lenha, e tampouco lhe porei fogo. Em seguida, invocareis o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que ouviu, enviando fogo. Este é o Deus verdadeiro. Todo o povo respondeu dizendo: Ótima proposição. Elias disse então aos profetas de Baal: Escolhei vós um novilho, e começai, pois sois maioria, e invocai o nome de vosso Deus, mas não lhe ponhais fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado e prepararam-no, e invocavam o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, ouve-nos. Mas não se ouvia voz alguma, e ninguém que respondesse. E dançavam ao redor do altar que tinham levantado. Ao meio-dia, Elias zombou deles, dizendo: Gritai mais alto, pois, sendo um Deus, tem suas ocupações. Porventura ausentou-se ou está de viagem, ou talvez esteja dormindo, e é preciso que o acordem. Então eles gritavam ainda mais forte e retalhavam-se segundo o seu costume com espadas e lanças até o sangue escorrer. Passado o meio-dia, entraram em transe, até a hora do sacrifício vespertino, mas não se ouviu voz nenhuma, nem resposta, nem sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo: Aproximai-vos de mim. Todo o povo veio para perto dele, e ele refez o altar do Senhor, que tinha sido demolido. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus tinha dito: Teu nome será Israel. E edificou com as pedras um altar ao nome do Senhor. Fez em redor do altar um rego, capaz de conter 2 medidas de semente. Empenhou a lenha, esquartejou o novilho e colocou-o sobre a lenha e disse: Enchei 4 talhas d'água e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Depois disse outra vez. E eles assim fizeram uma segunda vez e acrescentou. Ainda uma terceira vez e assim foi feito. A água correu em volta do altar e o rego ficou completamente cheio.
Chegada a hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostra hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que é por ordem tua que fiz estas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus, e que és tu que convertes os seus corações. Então caiu o fogo do Senhor, que devorou o holocausto, a lenha, as pedras e a poeira, e secou a água que estava no rio. Vendo isso, o povo todo prostrou-se com o rosto em terra, exclamando: É o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Evangelho do dia, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula será tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedece a um só destes mandamentos, pouco menor que seja, e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. As palavras dos papas. Jesus faz-nos compreender que as normas religiosas são úteis, são boas, mas são apenas o início. Para as completar, é necessário ir além da letra e viver o seu significado. Os mandamentos que Deus nos deu não devem ser encerrados nos cofres asfixiados da observância formal. Caso contrário, permanecemos numa religiosidade externa e desapegada, servos de um Deus patrão e não filhos de Deus Pai. Jesus quer isso. Não ter a ideia de servir um Deus patrão, mas o Pai. E para isso é necessário ir além da letra. Irmãos e irmãs, este problema não existia apenas no templo de Jesus. Existe também hoje. Às vezes, por exemplo, ouvimos: Padre, eu não matei, não roubei, não fiz mal a ninguém. Como se fizesses tudo bem. Eis a observância formal, que se contenta com o mínimo indispensável, enquanto Jesus nos convida ao máximo possível. Isto é, Deus não raciocina por cálculos nem tabelas. Ele ama-nos como um apaixonado, não ao mínimo, mas ao máximo. Não nos diz amo-te até a um certo ponto, não. O amor verdadeiro nunca chega a um certo ponto e nunca se sente perfeito. O amor vai sempre mais além. Não pode fazer diferente. O Senhor mostrou-nos isso ao dar a vida na cruz e perdoando os seus assassinos. E confiou-nos um mandamento que lhe é mais querido, que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Este é o amor que completa a lei, a fé, a vida verdadeira. Papa Francisco. Paz e bem.